Bom, gostaria de dar um abraço à Nação Coxa Branca. Nós estamos hoje, nessa oportunidade, fazendo essa coletiva, onde a gente vai tratar fundamentalmente da reestruturação do Curitiba Futebol Clube. Tenho a honra de estar aqui com a presença do nosso primeiro vice-presidente Glenn Stenger, do segundo vice Osíris Clamas, do representante da Álvares e Marçal, Fred Luz, do representante diretor da XP Investimentos, o Guilherme Ávila. Então, para nós é uma honra também poder contar com a participação dos principais canais de comunicação do nosso Paraná e do Brasil, setoristas especializados aí no futebol, que nos fizeram vários questionamentos e a gente pretende esclarecer todos os pontos possíveis. Eu tomei a liberdade também de trazer esse chapéu preto. Esse aqui foi um presente que eu ganhei da família do Renato Folador, e de uma forma simbológica, ele que é um daqueles que idealizou essa revolução no Curitiba, nessa gestão, que de certa forma ele estaria também espiritualmente conosco, tenho certeza, nessa e em várias oportunidades, inclusive no gol do Léo Gamalho contra o Brasil de Pelotas, tenho certeza que ele nos iluminou em tantas outras grandes batalhas que o Curitiba tem enfrentado. Quero agradecer também ao nosso elenco de jogadores, ao Conselho Deliberativo, fiscal e consultivo do Curitiba, a toda a nossa equipe, que nos ajudaram decisivamente a trazer os temas que a gente vai tratar aqui. Basicamente, em agosto do ano passado, o Congresso Nacional aprovou a lei da SAF para o futebol, Sociedade Anônima do Futebol, onde ele permite, essa lei permite basicamente três possibilidades. O primeiro é da reestruturação da dívida dos clubes de futebol no Brasil. O segundo, da governança e da excelência de gestão. E o terceiro, da busca de investidores para poder fazer com que o futebol brasileiro atinja um novo patamar. O negócio de futebol no Brasil é muito rico e os clubes, por tudo que passaram nas últimas décadas, extremamente pobres. Nós temos os melhores jogadores do mundo, é o maior campeão global e o futebol ainda bastante carente. Então, essa lei veio trazer oportunidade dessa reestruturação dos clubes de futebol no Brasil. E o Curitiba hoje, nesse 14 de março, estabelece de uma maneira formal e definitiva a revolução e a sua reestruturação no sentido de colocar o Curitiba no patamar que historicamente ele sempre teve, mas que ainda possa galgar mais degraus na escala do futebol do Brasil e do mundo. Então, estamos à disposição hoje para tratar desses temas. Boa noite a todos. Guilherme de Paula, da Rede Massa. A minha pergunta vai para o presidente Juarez. Presidente, nós temos, desde que a legislação entrou em vigor no Brasil, modelos diferentes de SAFs, né, com clubes diferentes, de formas diferentes, com empresas diferentes. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desse primeiro impacto da nova legislação no futebol brasileiro e de qual modelo o Curitiba gostaria de se aproximar. Citar exemplos como do Vasco, Cruzeiro, Botafogo, há outros exemplos também, mas gostaria que o senhor fizesse essa análise, por gentileza. Bom, Guilherme de Paula, nossos cumprimentos, tenho aí a maior admiração e respeito por você e pela Rede Massa, a qual você representa. Você é um dos ícones aí da nossa comunicação esportiva no Paraná e é uma honra poder responder essa questão. Sem dúvida nenhuma, o futebol brasileiro está subvalorizado diante daquilo que ele representa no futebol global. Basicamente pela desunião dos clubes. Os clubes não tiveram a capacidade ainda de replicar aqui no Brasil aquilo que consolida e fortalece o futebol, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que é a criação de uma liga onde os clubes fazem a gestão
dos campeonatos e a gestão do futebol nos seus países. Também acreditamos que isso esteja já sendo discutido no Brasil há décadas e ainda não se efetivou essa união. No entanto, com a lei Sociedade Anônima Futebol, a lei da SAF, desde agosto do ano passado, a gente tem a oportunidade de acelerar esse processo e tentar trazer para o Brasil os modelos exitosos do resto do mundo. E, para isso, os clubes têm que se reestruturar. E foi isso que o Curitiba fez a partir do primeiro dia da nossa gestão. Buscar fazer uma reestruturação da governança, buscando uma excelência de gestão, capacitação dos seus recursos humanos, mas também tratar a dívida, e é um dos pontos que a gente, nesses meses todos, desde janeiro de 2021, estamos procurando fazer, e também, se enquadrando na SAF, buscar o investidor. E é esse o modelo que o Curitiba pretende adotar. Primeiro, tratar bem da dívida, reenquadrando e equacionando. E segundo, porque vai implicar numa valorização do próprio negócio Curitiba, você ir buscar um investidor que não venha apenas pelo cheque, mas venha também pela questão estratégica de poder fazer com que o Curitiba se fortaleça e se desenvolva. Esse é o nosso objetivo e é o modelo que a gente pretende buscar. Boa noite a todos, Daniel Piva da Rádio Banda B. Gostaria de saber da direção do clube, do presidente Juarez, do vice-presidente Glenn Stenger, do vice-presidente Osiris Clamas, como que eles têm visto essa movimentação no mercado. Alguns clubes já conseguiram acordos com essa questão da sociedade anônima do futebol, com os valores variando, cada clube aí conseguindo um acordo diferente. Os valores, no geral, vocês estão considerando dentro do que o Curitiba esperava quando aderiu a esse modelo da SAF, quando teve a aprovação do Conselho, ou o valor um pouco abaixo, e se já tem uma projeção do valor que o Curitiba estima ter para fechar um acordo aí para a Sociedade Anônima do Futebol. Obrigado. Piva, boa noite. Um prazer poder estar respondendo aos teus questionamentos aqui. Esse teu questionamento eu preciso responder um pouquinho, de uma maneira um pouco mais ampla. Esse valor não está determinado. Pelo contrário, o Curitiba, como o próprio presidente Juarez já falou, não espera tão somente um cheque em mãos. Não é só isso que o Curitiba espera. O Curitiba espera o valor e também um parceiro estratégico que faça com que o Curitiba consiga alcançar os objetivos que o clube imagina. Então, só o cheque pelo cheque não será aceito. Então, a gente tem que fugir um pouquinho dessa expectativa única e exclusivamente de valor. Mas, tratando do valor, efetivamente, que foi a sua pergunta, nós temos aqui vários players, inclusive aqui na mesa conosco, que vão nos ajudar na composição para que nós consigamos chegar nesse número mágico. Na mesa nós temos o presidente do Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo que será ouvido, o presidente Jamil. Nós temos o Fred Luz, que é o representante da Álvares e Marçal, que certamente nos ajudar nessa valoração. Nós temos aqui conosco o Aguinaldo Ribeiro, da Lolato, que é quem vai nos ajudar muito, tá, na nossa precificação da dívida, eu chamaria assim, na nossa precificação da dívida. E nós temos também aqui, logo à minha direita, o Guilherme Ávila, que é o representante da XP Investimentos. O que é importante nisso tudo? Que todo esse time, que todas essas pessoas, essa equipe multidisciplinar, consiga fazer com que as suas particularidades sejam tratadas e, cada uma dessas particularidades sendo tratadas, nós consigamos chegar ao valor ideal para o Curitiba. Mas, frisando novamente, não queremos apenas o cheque. O cheque é importante, nós teremos em breve uma ideia muito próxima dos valores. Não quero nos comparar a qualquer outra equipe do Brasil. Não, nós temos o valor do Curitiba e nós trataremos o valor do Curitiba sem nos equipararmos a ninguém. Mas esse valor será trazido à tona quando essa equipe multidisciplinar tiver todos os aspectos definidos, tratados, e aí sim, poderemos dizer para você, Piva, o valor que nós esperamos é este ou não é este. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Jairo Júnior, da Rádio Transamérica. A minha pergunta é a seguinte.
se já se tem ideia de qual o valor, né, o Coritiba irá negociar essa SAF, e também se a dívida total do clube será englobada, né, nesse valor que o investidor vai colocar dentro do clube para adquirir a SAF. Muito obrigado, boa noite. Jairo, boa noite. Prazer poder falar contigo. Eu respondi anteriormente ao questionamento feito pelo seu companheiro Piva, que tratava basicamente do mesmo tópico, que seria o valor, e falei como é que nós trataríamos o aspecto do valuation, da valoração do clube. Mas deixei de lado um aspecto extremamente importante. Qual é ele? As pessoas normalmente buscam comparar o valuation que nós iríamos fazer, o valor de mercado que o clube atingirá, com os outros clubes que talvez não fizeram a mesma tratativa de dívida que nós fizemos. O Coritiba terá um diferencial competitivo muito grande. Hoje foi incluído o nosso pedido de recuperação judicial. Com esse pedido, nós temos a certeza efetiva de quais serão os valores, de como serão pagos, de quando serão pagos, e a tratativa total da dívida do Coritiba será dada, diferentemente de outras instituições que não tinham essa mensuração até então. Certamente, essa tratativa da dívida, essa certeza de que nós teremos o fluxo de caixa necessário para pagamento da dívida do clube, fará com que o nosso valuation, que a nossa valoração, seja bastante expressiva, principalmente se comparada aos outros clubes, às outras instituições com as quais eu não quero, nesse momento, comparar, justamente por isso. Nenhuma delas fez a tratativa da dívida delas via recuperação judicial, como o Coritiba está fazendo, e esse endereçamento da dívida certamente aumentará o valor pelo qual o Coritiba fará sua negociação no mercado. Boa noite, Garcia da Rede Coxa. Minha pergunta é se o pedido de recuperação judicial pode, de alguma forma, impactar na capacitação do elenco para essa atual temporada e para a sequência do campeonato. Uma boa noite. Vinícius, boa noite. Nosso abraço aí à Rede Coxa. Te agradeço a pergunta. Sem dúvida alguma que a recuperação judicial deve impactar na atual temporada de uma maneira positiva, porque o Coritiba sofre já há muitos anos com uma dívida que dificulta a gestão do clube, por penhoras imprevisíveis, por um fluxo de caixa negativo, o que inviabiliza uma gestão serena e com objetivos concretos de desempenho e competitividade. Então, a recuperação judicial ela vai possibilitar que a dívida seja, de certa forma, equacionada e administrada com um planejamento de fluxo de caixa previsível. Então, a previsibilidade vai nos ajudar a que a gestão, tanto do clube, que se reflete no campo, seja a melhor possível. Então, sim, deverá haver esse impacto. Também vai garantir que as despesas recorrentes do ano, ou seja, toda a parte de custeio, salários, remuneração, premiação do elenco e dos nossos colaboradores, seja honrada plenamente. Então, a gente acredita que a gente vai ter um ano em que o planejamento desse fluxo de caixa vai possibilitar uma gestão bastante forte, firme e compartilhada. Boa noite, presidente Juarez, boa noite, Glenn, boa noite, Osiris, e boa noite também aos demais membros da mesa. Aqui quem fala é Alexandre Senechal, do Globo Esporte. Minha pergunta é sobre o investidor que está sendo buscado pelo Coritiba. No final do ano passado, a gente fez uma entrevista com o César Grafietti, economista, e ele disse que um dos pontos principais das SAFs e também que podem dar errado é a questão do investidor mesmo, do histórico do investidor, se não é um aventureiro, se é um cara que de fato está preocupado em investir mesmo no clube, de não só ser uma aventura de um ano e acabar saindo depois, algo pode deixar problemas sérios, né? Ainda mais numa constituição de uma SAF, tendo um único investidor. O Coritiba se preocupa com a questão do histórico desse investidor, de saber com quem vai fazer o negócio, de procurar de fato um parceiro
para que seja aí duradouro, para que fique bastante tempo no clube? Ou a questão do dinheiro é o que mais importa? O Coritiba está analisando, já tem algumas propostas, já tem algumas conversas com investidores e busca e tem essa preocupação com esse histórico e de não ter um aventureiro junto aí com o clube para essa criação da Coritiba SAF? Obrigado e uma boa noite. Alexandre, boa noite. Primeiro, também é um prazer responder a você, parceiro que nós temos aqui no nosso dia a dia. É um grande prazer poder estar respondendo essa tua pergunta, muito apropriada. Eu até já fiz algumas colocações muito próximas para outros profissionais que fizeram o questionamento antes. E aqui o que importa é o seguinte: para o Coritiba não é e nunca será apenas o cheque. O importante para o Coritiba é a consolidação de um parceiro estratégico que traga, sim, valores que nos possibilitem investimento, mas também compactuem com a nossa forma de pensar e que sejam parceiros estratégicos do Coritiba no desenvolvimento de suas atribuições. Isso para nós é muito claro. E aqui eu vejo que você pergunta a respeito do investidor. E eu gostaria de deixar essa missão de falar um pouquinho sobre o investidor com o Guilherme Ávila. Quem é o Guilherme Ávila? Guilherme Ávila é sócio da XP e é o responsável pela área de esportes da XP no Brasil. Então, talvez ninguém possa responder melhor essa pergunta referente aos investidores do que o próprio Guilherme. Repasso aqui para ele para que ele continue a resposta para nós. Obrigado, Glenn. Prazer falar com você, Alexandre. Só deixando claro aqui, um imenso prazer da XP de estar junto ao Coritiba e nessa busca pelos investidores. A gente acredita muito no trabalho da gestão atual do clube e nos passos que foram tomados para essa decisão que foi feita hoje em relação à SAF e recuperação judicial e envolvimento da XP. Respondendo à pergunta em relação ao perfil do investidor, a gente, como XP, divide a opinião do Grafietti. A gente acha que projetos bem estruturados eles vão ser muito críticos para a perenidade desse projeto de SAF no Brasil. As SAF só vão poder ter prosperidade a partir de bons investidores. Então, a gente é um grande filtro de investidores ao redor do mundo todo. Muitos investidores globais procuram a XP hoje em busca de projetos de SAF que estão sendo estruturados. E acho que é um dever nosso também de conseguir analisar e tomar as decisões junto aos clubes de qual o melhor projeto para cada um deles, tá? Então, acho que aqui no caso do Coritiba, acho que já foi reforçado algumas vezes a necessidade de não só ter um cheque, mas sim um projeto que leve esse clube para patamares ainda maiores do que já foram alcançados no seu passado. E então, dentro desse leque de investidores com projetos consolidados e sólidos para o clube, a gente vai buscar um projeto que, de novo, garanta uma perenidade dessa SAF que está sendo criada a partir de hoje. Fernando Rudnick, do 12 Esportes. Com a SAF estruturada, é possível abrir a avaliação do valor que vocês buscam no mercado para o Coritiba? E é possível dizer que talvez esse investidor esteja mais perto do que a gente imagina, não sendo um investidor de fora do Brasil, sendo alguém aqui do Paraná, ou um grupo de investidores que seja torcedor do Coritiba. A gente tem o caso do Geninho Tomé, por exemplo, o Marcelo Almeida. São possibilidades? Um abraço, Rudnick, da 12 Esportes. Satisfação em poder tê-lo conosco nessa coletiva. Na realidade, o contrato com a XP foi assinado hoje, mandatando a XP para fazer essa identificação de potenciais investidores para o Coritiba. A visão da XP, como já disse o próprio Ávila, que é sócio da companhia, é uma visão global, está se olhando o mundo todo, e não poderia, nessa análise, descartar a possibilidade de termos investidores locais. O Paraná é um estado economicamente muito pujante, onde a gente tem grandes potenciais investidores aqui também, inclusive alguns com o coração
alviverde pulsando forte, e evidentemente que essa possibilidade existe, mas eu posso dizer que o mundo está olhando para o Brasil futebolístico a partir dessas possibilidades geradas pela SAF. Então, podemos ser um parceiro global ou um parceiro local. Isso é algo que vai estar se desenvolvendo a partir de agora. Evidentemente que o portfólio da própria XP não vai acontecer a partir de hoje, eles já têm esse portfólio com essas potencialidades. Agora é uma questão de avaliar a viabilidade para eles de aderir a um projeto como o do Curitiba. Boa noite a todos, Ricardo Honório, do site Coxanautas. Foi anunciado a parceria com a XP Investimentos na busca de um investidor para a Sociedade Anônima do Futebol do Curitiba. Eu gostaria de saber maiores informações sobre como vai ser essa parceria e se a XP tem um prazo definido para que consiga trazer um investidor para o Curitiba. Boa noite, Ricardo. Prazer falar com você. Eu vou dar detalhes aqui da nossa parceria. Primeiramente, então, hoje, na data de hoje, a gente assinou um mandato de assessoria exclusiva com o Curitiba para a busca desse investidor. Tá? A partir desse mandato de assessoria, a gente começa a trabalhar num processo organizado, controlado, para conversa e interlocução com esses investidores. Tá? É importante destacar que todo esse projeto e todo esse processo vai estar muito bem coordenado junto ao processo, ao pedido de recuperação judicial que também foi feito, tá? Para maximizar e extrair valor desse processo também de recuperação judicial, que a gente acredita que cria valor para o clube. Tá? Então, essa busca do investidor ela começa hoje, a partir de um processo organizado e controlado e exclusivo da XP, onde a gente também vai ter inúmeras interlocuções com o time da Álvares Marçal, Lolato e toda a equipe do Coritiba para buscar o melhor investidor que acredite também que tem uma previsibilidade e visibilidade daquilo que está sendo feito do lado da dívida do clube. Dirigentes, Nabd Amawad da RPC, gostaria de saber, né, Coritiba contratou uma empresa para auxiliar, que tipo de mercado o Coritiba está procurando, de investidor, de fora do país, empresas, como que está essa procura dentro dessa novidade no futebol brasileiro? A gente vê diversos modelos diferentes, né, no Cruzeiro, no Botafogo. Nádia, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, quero dizer também que é uma honra estar aqui trabalhando no Coritiba desde março do ano passado, num longo processo de reorganização do clube, acompanhando o esmero dessa diretoria atual na profissionalização, em trazer práticas organizadas de gestão para o clube. A Álvares Marçal se sente muito honrada em estar participando desse processo, onde a gente ajudou a delinear toda uma visão de futuro, analisando alternativas e caminhos. E hoje, com muito orgulho, a gente faz parte de um momento histórico para o clube, que eu acredito que vai levar o clube de volta e até com potencial maior das maiores conquistas e patamares que esse clube já conquistou. A questão do tipo de mercado, o mercado brasileiro do futebol, depois da instituição da SAF, e como o presidente Juarez já citou aqui hoje, ele abriu a perspectiva de uma melhor renegociação da dívida, de uma capacidade de atrair instrumentos para uma gestão mais profissionalizada, como o Coritiba já vem fazendo, e também a possibilidade de trazer os investidores. Esses investidores, eles vão ter que considerar também e apoiar a questão da dívida. E por isso o Coritiba se antecipou no tratamento da dívida via recuperação judicial, que é exatamente para dar segurança a esse
investidor, segurança aos credores que vão merecer receber as suas dívidas dentro desse processo e abrir uma possibilidade muito grande do Coritiba criar um valor maior. O perfil desse investidor ele vai ter que estar alinhado com os propósitos do Coritiba de futuro, de visão de futuro. Como já foi citado aqui, não é apenas um cheque. Então, enfatizando o que já falou o presidente, o que já falou o Glenn, o que já falou o Ávila, nosso entendimento é que o Coritiba está numa posição muito especial para trazer parceiros estratégicos com a sua dívida encaminhada e para ter um futuro longevo e muito bom. Boa noite, presidente. Aqui é o Atos Moura, eu sou do Jornal o Globo. A minha dúvida é a seguinte: o clube ele vai ser detentor de 100% das ações da SAF. E eu queria saber como que os investidores iriam entrar. Eles comprariam parte desse 100%? Enfim, o que o clube irá oferecer a esses investidores para eles poderem colocar o seu dinheiro no Coritiba? E também eu queria saber quanto que o clube planeja arrecadar com esses investimentos que vão vir de fora. Muito obrigado. Um grande abraço, Atos Moura. É uma honra ter o Jornal o Globo participando dessa coletiva. Nos honra bastante. Essa questão do Coritiba ter na largada da SAF 100% das ações, isso é uma estratégia de transição. A própria legislação prevê uma transferência de ativos que deve ocorrer de uma forma muito, muito responsável e gradual. Nós pretendemos tratar dessa transferência de ativos na medida que tivermos um investidor mais claramente definido e que, de repente, isso faça parte da própria negociação. Então, essa questão vai acontecer a partir de agora no trabalho que a XP estará liderando com o apoio de toda a nossa estrutura e também da Álvares e Marçal. Em relação à expectativa de arrecadação, uma das missões da XP e da Álvares é trabalhar em cima do valuation do Coritiba, quer dizer, quanto vale o negócio. Evidentemente que esse negócio, em qualquer empresa, mas também no futebol, ele pode valer mais e agregar valor, como foi comentado pelo Fred, na medida que a dívida esteja tratada. Por isso, na nossa estratégia, a dívida, o tratamento dela veio primeiro, para que realmente o valuation do Coritiba seja o melhor possível, porque uma dívida tratada presume uma previsibilidade daquilo que vai se enfrentar, ao contrário de incertezas que uma dívida não tratada acaba gerando, além do próprio comprometimento e contaminação, inclusive da própria SAF. Então, é um trabalho um pouco diferente do que algumas estratégias já adotadas aqui no Brasil, mas a gente foi enfrentar primeiro a dívida e destacando aqui que nós fizemos hoje o protocolo de recuperação judicial. A gente vai aguardar a decisão do juízo, que evidentemente é a instância que tem a competência para fazer isso. Mas todo o processo está muito sólido de pedido e solicitação. A gente está muito confiante de que esse projeto vá se consolidando cada vez mais de uma forma muito positiva. Meus amigos de Curitiba, boa noite, presidente Juarez Moraes, boa noite a todos os sócios, torcedores do Curitiba. Esse processo das sociedades anônimas do futebol vem se tornando uma febre nos clubes brasileiros, quase todos endividados. O Atlético Mineiro, poderoso, campeão brasileiro, está endividado e só não sucumbe por causa dos milionários que o sustentam. São 3 pessoas, famílias milionárias, que sustentam o Atlético Mineiro e o transformam num clube poderoso. Não fosse por isso, o Atlético também estaria, como o Coritiba, como o Cruzeiro, como o Botafogo, como o Vasco, buscando uma solução para transformar o seu futebol numa sociedade anônima. O que eu pergunto ao presidente Juarez é: que tipo de sociedade o Coritiba vai fazer? Que tipo de novo clube vai surgir a partir dessa transformação? É um Coritiba para brigar por títulos, para formar grandes equipes? Ou simplesmente uma equipe um clube que vai sair
do atoleiro das dívidas e se colocar num patamar ali intermediário. É isso que o torcedor do Curitiba quer saber. Ele pode sonhar com grandes investimentos, pode sonhar com um estádio remodelado, com mais um acréscimo no seu centro de treinamento, e sim, contratação de grande técnico, de grandes jogadores. Qual é a sua posição a respeito, presidente? Boa noite e sucesso na nova empreitada do Coritiba. Boa noite, Heraldo Leite, uma satisfação tê-lo aqui, representando aí a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Agradeço bastante aí a sua pergunta, bastante consistente, direta e estabelecendo aí um cenário lamentavelmente realista aí do nosso futebol. Indiscutivelmente, as últimas décadas implicaram num empobrecimento dos clubes, seja por um não aproveitamento de todas as potencialidades que o futebol possibilita, por questões de transições de gestão, que no modelo de associação também não geram grandes responsabilidades para os seus dirigentes. Então, a nossa expectativa com essa revolução que estamos inaugurando oficialmente hoje no Curitiba, implica em muita responsabilidade, coragem, muito amor pelas cores e pela história do Curitiba, com o objetivo absoluto de levar ele para outros patamares. Curitiba já foi campeão brasileiro, com uma posição bastante significativa na história do melhor futebol do mundo, e evidentemente que estamos fazendo essas ações e esse movimento no sentido de sanear o seu endividamento, é verdade, mas principalmente de dar condições para que o Curitiba galgue um outro patamar dentro do processo futebolístico do Brasil e global. Sem dúvida alguma, o produto de futebol está subvalorizado no Brasil. E mais ainda subvalorizado para o Curitiba, que teve, nos últimos anos, uma certa desvalorização do seu negócio e da sua marca. A gente tem toda a potencialidade de resgatar isso. Não só pela história e tradição, mas pela potencialidade da sua torcida, pela localização do Curitiba, num posicionamento geográfico também muito relevante em toda a América. Curitiba e o Paraná têm uma absoluta importância macroeconômica, e nós representamos essa região, que é uma região de extrema potencialidade nesse sentido. Então, o nosso objetivo com esse projeto de revolução do Curitiba é a reestruturação econômico-financeira, a reestruturação da gestão, buscando excelência de gestão e capacitação dos seus recursos humanos, e buscar um investidor estratégico que coloque o Curitiba no outro patamar, que já melhore as instalações que o Curitiba tem também. Tem um estádio aí que tem já um tempo de uso bastante grande, mas traz com ele uma história espetacular que tem que ser modernizado. O nosso CT, que é um bom CT, o Centro de Treinamento, o Curitiba é um clube formador, e dentro dessa linha de formação, nós também pretendemos construir um novo CT em Campina Grande. Já temos a área, temos os projetos que estão, inclusive, ambientalmente encaminhados, para que possa o Curitiba cada vez mais ser uma grande fábrica de talentos, quanto tantos nomes que ele já colocou no futebol mundial. Então, o nosso objetivo é ousado. Agora, não é um objetivo de curtíssimo prazo. A gente sabe que tudo isso se sustenta com uma grande gestão de responsabilidade, mas que demanda tempo também para que tudo seja consolidado. Ayrton Batista Júnior, Rádio CBN Curitiba. Boa noite, presidente Juarez. Minha pergunta é no seguinte ponto: no que o pedido de recuperação judicial pode ajudar o clube na renegociação ou na negociação em relação aos credores? Muito obrigado, presidente. Ayrton Batista Júnior, nosso Tusca, um grande abraço. A Rádio CBN sempre muito bem-vinda, faz parte aí da história também do Paraná e com repercussão nacional. Nessa pergunta que trata bem especificamente da questão da dívida, eu queria passar para o Aguinaldo Ribeiro, que é do escritório Lolato, que é quem tem essa missão mais direta nesse nosso projeto. Por favor, Aguinaldo.
Obrigado, presidente Juarez. Boa noite, Tusca. Prazer falar contigo. A recuperação judicial é um instrumento legal que viabiliza a sociedade em crise a renegociação das suas dívidas. No aspecto do Coritiba, ela é positiva por 3 motivos que eu consigo aqui vislumbrar rapidamente. A primeira é que ela quantifica o passivo total do clube e coloca dentro de uma caixa protegida. O segundo motivo pelo qual ela é positiva é que ela cessa as execuções e as cobranças de todas as dívidas que vêm sendo feitas de uma forma bastante agressiva aqui nos caixas do clube. E a terceira é que ela dá um ambiente de segurança para o investidor, no sentido de viabilizar uma proteção desse novo dinheiro que vem segundo o aporte. Pois bem, essa recuperação judicial ela é um instrumento legal que viabiliza a renegociação de todo um passivo em condições novas. Ele é um evento que aplica uma novação na dívida, ou seja, a dívida passa a ser exigida em novas condições dentro de um ambiente democraticamente negociado no curso do processo de recuperação judicial. É um instrumento bastante utilizado na sistemática brasileira, já em curso, e hoje ela está possibilitada também para sociedades de associações de time de futebol. Então, eu entendo como extremamente positivo, especialmente por essas 3 razões, e mais especificamente relacionado à sua pergunta, com a possibilidade de renegociação e do pagamento de toda a dívida em forma diferente, numa forma diferente daquela que foi originalmente contratada. Bom, antes do encerramento, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial à presença do presidente do Conselho Deliberativo, nosso amigo Jamil Tawil, também a presença do Glauco, que está aqui conosco, que é o secretário da mesa do Deliberativo. Por favor, Jamil, nos honra muito sua presença essa noite. Boa noite a todos. Agradeço ao presidente Juarez pelo convite de estar presente aqui. A quem cumprimento os demais membros dessa entrevista coletiva. Trago, então, a informação da nossa reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu hoje, onde tivemos o conhecimento dos procedimentos que serão adotados e o caminho a ser percorrido pelo Conselho Administrativo. Reforço aqui que a nossa Assembleia Geral de Sócios, ocorrida em dezembro de 2021, legitimou essas atitudes que estão sendo tomadas pelo Conselho Administrativo, desculpe, nem precisaria da participação do Conselho Deliberativo nesses atos que estão sendo praticados, mas de uma forma, uma conduta transparente, uma conduta ética, uma postura de equalização, né, do nosso passivo e de uma reciprocidade entre os conselhos. O Conselho Administrativo nos convocou, está nos repassando todos os atos que estão sendo tomados, então essa sinergia tem sido muito salutar para que esse processo seja convalidado e seja o mais transparente possível. Então aqui fica o nosso agradecimento pela conduta que está sendo praticada pelo Conselho Administrativo e assim o nosso apoio por parte do Deliberativo em todas as ações. Vos agradeço. O nosso maior patrimônio é a nossa torcida. E eu gostaria de passar a palavra para o nosso vice-presidente Osiris Clamas, que vai dar um recado a toda a nossa nação e também ao nosso elenco, né? Porque todo o trabalho da gestão ele acaba refletindo no campo. E todo o campo acaba refletindo na gestão. É um processo de retroalimentação que cria um ciclo, no caso, virtuoso, mas indispensável que haja essa integração. Né, Osiris? Boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar também com a torcida do Curitiba Futebol Clube a importância desse momento. Pessoas muito qualificadas trabalharam arduamente durante meses para que hoje nós pudéssemos apresentar ao Conselho essa proposta e comunicar à nossa torcida que nós já tivemos a oportunidade agora de receber alguns jogadores, alguns líderes do nosso elenco, que receberam as informações dessa nossa ação, junto com o nosso head esportivo, René Simões,
e receberam de uma forma muito agradável, muito confiante, dando todo o apoio necessário para que esse resultado, como o Juarez acabou de colocar, que é necessário esportivamente, vai ter o respaldo deles, vai ter a raça deles, a determinação deles para que também isso possa acontecer esportivamente. Então é um complemento que eu gostaria de deixar para a torcida Coxa Branca, de que é uma medida necessária e que vai dar muita segurança para que eles possam desempenhar esportivamente e conseguir os nossos objetivos esportivos já para esse primeiro ano. Então, esse agradecimento aos nossos jogadores, à comissão técnica e a toda a nossa gerência e toda a equipe do futebol que tem se empenhado muito forte em conquistar os nossos objetivos desse ano. Nação Curitibana, a revolução está em marcha. Demos um grande primeiro e forte passo nessa noite. E eu gostaria de encerrar essa coletiva agradecendo a todos os canais de comunicação do Paraná e do Brasil que participaram, nos honrando com suas perguntas. Também agradecendo a participação da XP através do Guilherme Ávila. Vocês podem ter certeza, fazem parte de uma solução que temos convicção será exitosa, e a XP nos honra muito com a sua participação. Ao Fred Luz e a sua equipe da Álvares e Marçal, completando um ano já de trabalho conosco aqui, lutando dia a dia, hora a hora, também muito obrigado. A equipe Lolato, representada aqui pelo Aguinaldo Ribeiro, quero mais uma vez agradecê-los, agradecer a toda a nossa equipe que está aqui participando arduamente aí, desse projeto, em especial aí ao Glenn Stenger, nosso vice-presidente, ao Osíris, ao Jair José, ao Maurício Gulim, ao Wilson Ribeiro de Andrade, ao Léo e ao Dinho Elache, que também no G5 e G8 tem nos ajudado diuturnamente nesse grande projeto de consolidar o Curitiba com o gigantismo que ele, desde que nasceu, teve no futebol. Então, um grande abraço, uma ótima noite. O Coxa está chamando, seja sócio. O Coxa está chamando, seja sócio.